Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Pela graça e bondade de Deus, amigo ouvinte, vamos estudar um novo tema nesse trimestre, a carta de Paulo aos Romanos. Uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo e que influenciou significativamente o movimento de reforma. Foi um contato íntimo com esta carta que fez com que Martinho Lutero se revoltasse contra os dogmas não bíblicos da igreja medieval. E por isso, amigo ouvinte, o estudo da carta de Paulo aos Romanos é fundamental para que você entenda por que você é um protestante. E a você, querido irmão católico, esta carta vai lhe ajudar a compreender o porquê que a reforma protestante foi muito significativa para que o catolicismo passasse também a desenvolver ainda mais a sua teologia, para que pudesse convencer aos seus membros de que Lutero estivesse, quem sabe, errado. Ou seja, o estudo da carta aos Romanos é muito esclarecedor, tanto para católicos quanto para evangélicos. E eu espero, meu amigo irmão, independente da religião a qual você pertence, eu espero de coração que você acompanhe o Lições da Bíblia ao longo desse trimestre, porque muitas lições preciosas e práticas para a nossa vida na atualidade extrairemos da carta de Paulo aos Romanos. Hoje eu quero apresentar a você uma visão geral desta carta, e esta visão geral, essas informações, ajudarão a você, obviamente, a compreender melhor o tema que estudaremos ao longo do trimestre. Primeiramente, o propósito de Paulo é apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e demonstrar, explicar para eles como que o Evangelho pode unir as pessoas, judeus e não judeus, tornando-os parte da mesma família de Deus. Essa carta foi escrita aproximadamente entre os anos 55 e 58 depois de Cristo, e indicações internas da carta aos Romanos sugerem que neste tempo Paulo estava morando em Corinto, né? E obviamente o apóstolo Paulo tinha como propósito, quando estudamos a carta, ele queria visitar aos romanos para depois seguir viagem e evangelizar a Espanha. Não temos indicação de que Paulo, Pedro, um deles tivesse fundado a igreja de Roma. É provável que Paulo tenha apenas conhecido a igreja e que outra pessoa tenha estabelecido o cristianismo em Roma. Um outro aspecto importante a avaliarmos ao longo do estudo é que em Romanos, Paulo explanou de uma forma muito compreensível vários temas sobre o Evangelho. Um grande pregador do século V, chamado João Crisóstomo, ele lia a carta aos Romanos em voz alta para si mesmo uma vez por semana. Tamanha a riqueza que existe nessa carta. Paulo fala sobre o pecado, sobre a lei, sobre o juízo, sobre o destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Fala sobre a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar dos judeus e dos gentios nos propósitos de Deus, o significado do Antigo Testamento. Ele fala também dos direitos e deveres da cidadania cristã, e ele também nos apresenta princípios de devoção pessoal e de moralidade. Veja, é uma carta muito rica. E por isso que João Crisóstomo, pregador do século V, lia Romanos em voz alta para ele mesmo uma vez por semana. Não há dúvida, amigo ouvinte, o estudo de Romanos será uma grande bênção para a sua vida, em todos os aspectos. E eu quero contar com a sua companhia no estudo de amanhã e ao longo desse trimestre em que analisaremos os 16 capítulos da carta de Paulo à Igreja de Roma. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem fiz uma contextualização breve para você da carta de Paulo aos Romanos e hoje continuaremos analisando mais alguns aspectos históricos
porque isso é fundamental para a correta compreensão do texto bíblico. A compreensão correta do texto bíblico, amigo ouvinte, começa quando compreendemos o contexto histórico, cultural, quando entendemos um pouquinho dos bastidores por trás da carta ou do livro bíblico que foi escrito. Então, quando entendemos isso, podemos entender melhor a mensagem bíblica, podemos compreender melhor o propósito de Deus para nós e podemos aplicar melhor a nossa vida. Vamos começar aqui lendo uma informação preciosa para o nosso estudo, que se encontra em Romanos 16, 1 e 2. Aqui vamos perceber um pouquinho do contexto onde Paulo escreveu esta carta. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Aqui indica que Paulo provavelmente escreveu a sua carta na cidade grega de Cencreia, que era próximo a Corinto, e Cencreia tinha um porto que beneficiava a entrada e saída de produtos de Corinto. E como eu disse para você ontem, essa carta foi escrita aproximadamente entre ali 53 e 58 depois de Cristo. E em Atos 18, 23, percebemos que o apóstolo Paulo tinha como costume atender as demais igrejas, tanto por meio de visitas, quanto escrevendo cartas. Em Atos 18, 23, ele diz: depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Então Paulo escreve esta carta porque ele desejava fortalecer aos romanos. E como ele havia passado, de acordo com Atos 18, 23, na região da Galácia, e já havia se deparado com um problema doutrinário na Galácia, problema que estudamos no trimestre passado, possivelmente Paulo se adiantou em escrever depois uma carta para a igreja de Roma, antes que a heresia ensinada na região da Galácia chegasse também a Roma. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação sincera com as pessoas que eram salvas por meio de Jesus Cristo. E ele não media esforços tanto para visitar quanto para escrever. E por isso a igreja cristã reconheceu a inspiração dos escritos de Paulo, tanto que Pedro, em 2 Pedro 3, 15 e 16, ele reconhece os escritos de Paulo como parte do Novo Testamento. Por isso, amigo ouvinte, com certeza, o estudo da carta de Paulo aos Romanos proporcionará a você e a mim a oportunidade de entendermos um pouquinho o contexto romano da época e percebermos os desafios que os cristãos enfrentavam em Roma naquele momento e como que as soluções bíblicas apresentadas por Paulo podem nos ajudar a enfrentarmos os nossos desafios hoje também. Obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra informação histórica importante para o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos é a informação que encontramos em Romanos, capítulo 15, dos versos 20 a 27. Nós vamos entender por que Paulo não tinha tido ainda, diríamos assim, a oportunidade de visitar Roma. Ao você compreender isso, você vai compreender que Paulo tinha um interesse sincero ao escrever esta carta. Vamos ler Romanos, capítulo 15, versos 20. Na verdade, vamos ler dos versos 23 até o 27. Mas quando terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém.
Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideraram que, no mínimo, podem retribuir, ajudando-os financeiramente. Vemos aqui que Paulo tinha, sim, um grande desejo de visitar Roma. Porém, ele não havia ido porque ele estava visitando, fortalecendo a fé de outras pessoas. Paulo tinha um espírito missionário muito grande. Ele se sentia constantemente motivado a levar a mensagem de salvação a qualquer lugar onde Jesus não tivesse sido ensinado. Paulo trabalhava em lugares onde o evangelho não havia sido estabelecido. E quando ele estabelecia ali os primeiros crentes, ele nomeava pessoas líderes de igreja para que continuassem fortalecendo a fé das pessoas para que ele seguisse para outros lugares. Então era por causa desse itinerário muito puxado do apóstolo Paulo que ele ainda não havia conseguido visitar Roma. Curioso é que nesse texto que eu li, percebemos que Paulo não tinha intenção de morar em Roma. Ele queria visitar os membros da igreja em Roma, mas não queria morar lá. O objetivo era fortalecer a fé dos irmãos em Roma e seguir adiante. Diz no verso 24, planejo ir à Espanha. Ele queria também evangelizar a Espanha. E ele contava, obviamente, com o apoio financeiro dos membros da Igreja de Roma para que ele pudesse seguir a viagem e levar a missão, levar o evangelho a outros lugares para que mais pessoas conhecessem a Jesus, o plano de salvação. Paulo realmente era um grande missionário. E se não fosse esse espírito missionário de Paulo, você e eu não teríamos as cartas que ele escreveu. Se não fosse o interesse dele, não teríamos este conteúdo riquíssimo que temos no Novo Testamento, vindo sobre a inspiração do Espírito Santo. Por isso, amigo ouvinte, reflita na sua missão também de vida. Paulo tinha como missão de vida libertar as pessoas do pecado e guiá-las a Jesus e ao serviço para Jesus. Que essa também seja a sua missão, que você contribua para o avanço do reino de Deus. Fique na paz de Cristo, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo dessa semana, estamos fazendo uma análise mais histórica e contextual para compreendermos o contexto no qual Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. E até o momento vimos que, analisando um pouquinho desta parte histórica, isso facilitará a nossa compreensão da carta como um todo, que estudaremos ao longo dos próximos 3 meses. Hoje veremos, amigo ouvinte, que o apóstolo Paulo finalmente realizou o seu desejo de visitar Roma, que já era uma igreja estabelecida. Porém, Paulo não conseguiu visitar Roma nas circunstâncias em que ele esperava. Ele esperava visitar a igreja de Roma para pregar na igreja, fortalecer a fé dos irmãos. Porém, a circunstância na qual Paulo se encontrou em Roma foi outra. Lerei para você Atos 28, verso 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Paulo chegou em Roma como prisioneiro. Ele foi preso por ensinar o cristianismo, por falar em Jesus Cristo. Isso nos ensina, amigo ouvinte, que nem sempre os nossos planos saem como esperávamos. Vivemos em um mundo de pecado e mesmo que planejemos boas coisas com boas intenções, pode não dar certo. Mas Deus, amigo ouvinte, Ele consegue transformar o imprevisto em algo bom. Ele consegue transformar as tragédias em bênçãos. O apóstolo Paulo, durante o tempo que passou em Roma, mesmo passando como prisioneiro, Paulo conseguiu levar a sua vida normalmente, levar o evangelho para muitas pessoas e viver em paz, cumprindo com a sua missão. Vou ler para você
Atos, capítulo 28, versos 30 e 31. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Paulo aprendeu a viver, a ser feliz em qualquer circunstância. Mesmo não sendo o ideal de vida para ele, e mesmo não sendo o que Deus realmente queria, Deus permite certas circunstâncias, por sua soberania e por estarmos num conflito cósmico. E como Deus sabe transformar tragédias em bênçãos, Deus trabalhou em Paulo para que, mesmo preso, Paulo pregasse com ousadia o evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que iriam visitá-lo na sua prisão domiciliar. O que converteu muitas pessoas ao cristianismo naquele contexto não foram os sermões de Paulo nas sinagogas, mas foram as palavras que Paulo disse mesmo estando preso. Com certeza ele tinha uma comunhão com Deus muito forte, uma inteligência emocional e espiritual desenvolvidas pela comunhão com o Espírito Santo, para poder, com ousadia, com coragem, de forma destemida, pregar o evangelho àqueles que o visitavam na sua prisão domiciliar. Que Deus dê a você e a mim esta fé, esta ousadia, esta inteligência emocional e espiritual para vivermos felizes e realizando os nossos propósitos, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como o apóstolo Paulo considerava os cristãos de Roma e o que isso tem a nos ensinar a respeito de como devemos ser como igreja hoje. Lerei para você Romanos capítulo 1, verso 7 para iniciarmos o estudo de hoje. Diz: A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama os cristãos da igreja de Roma, primeiro de amados de Deus, depois de santos. O que isso significa? Primeiramente significa que o amor que Deus tem por todos os seus filhos, que aceitam a Jesus como Salvador pessoal, é um amor especial. Deus ama a todas as pessoas, independente de aceitarem a Jesus como Salvador ou não. Mas é óbvio que o amor de Deus por aqueles que o amam é especial. E por isso o apóstolo Paulo pôde chamar os cristãos da igreja de Roma de amados de Deus. Além de chamá-los de amados de Deus, Paulo os chamou de santos. O que significa santo nas Escrituras? Ao Paulo chamar todos os cristãos de Roma de santos, ele está nos mostrando que na Bíblia ser santo não é apenas alguém que é canonizado. Na verdade, a Bíblia não apresenta esse sentido para o termo santo. Mesmo que o Papa tenha da Igreja Católica autoridade para canonizar alguém, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que, entre aspas, todos somos canonizados, ou seja, todos somos chamados para ser santos graças à justiça de Cristo, não às nossas obras. A palavra santo significa dedicado, significa que Deus dedicou, separou você para uma missão especial, viver para Ele. E interessante que esse termo não é aplicado na Bíblia para pessoas que não erram. Os cristãos da igreja de Roma eram pecadores. Em 1 Coríntios 1:2, Paulo chamou os coríntios também de santos e eram pecadores. O detalhe, amigo ouvinte, é que Deus nos chama de santos. Mesmo que nós tenhamos ainda um longo caminho a percorrermos na estrada da santificação, porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e a justiça de Cristo é transferida a nós. Como consequência, Deus nos separa para um propósito santo e sagrado, pertencermos a Deus. Então, se você é um pecador, mas não é um pecadeiro,
E você fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Pela justiça de Cristo, Deus chama você de santo. A Bíblia diz, amigo ouvinte, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque poucos permitem que Deus os escolha. O problema nunca esteve em Deus, que oferece a salvação a todos, mas está no ser humano que não permite-se ser salvo por Deus. Obrigado pela sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para compreendermos o estudo desse trimestre sobre a carta de Paulo aos Romanos, hoje veremos uma característica importantíssima, entre outras, que a igreja de Roma tinha, igreja a qual Paulo escreveu a sua carta, que é a melhor exposição de Paulo acerca da justificação pela fé em Cristo, do plano de salvação. Gostaria de ler para você o que está em Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos, capítulo 15, verso 14, diz o seguinte: Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Claramente o apóstolo Paulo diz que a igreja de Roma era uma igreja bondosa, cheia do conhecimento acerca do Evangelho e habilitada a ensinar às pessoas. Uma pergunta, amigo ouvinte: se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta à sua igreja hoje, ele poderia dizer as mesmas coisas? Ele poderia dizer que a sua igreja é bondosa? Ele poderia dizer que a sua igreja está apta e tem conhecimento para ensinar as verdades bíblicas para as pessoas? É algo para nós refletirmos. Essas características da igreja de Roma que encontramos em Romanos capítulo 15, verso 14, essas características devem fazer parte da sua e da minha igreja hoje. A igreja primitiva nos dias de Roma, a igreja cristã, a igreja judaica cristã, ela era conhecida pela bondade, pelo conhecimento bíblico que possuía e pela capacitação que tinha para ensinar aos outros a palavra e as verdades de Deus. Como igreja, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos batize todos os dias e nos capacite para sermos cristãos que amam, cristãos que fazem a diferença, cristãos aptos para ensinar tudo aquilo que Deus quer que as pessoas aprendam, para que tenham qualidade de vida e para que se relacionem com Deus. Por isso, amigo ouvinte, sermões de qualidade, estudos bíblicos bem feitos, um culto bem alegre e ao mesmo tempo reverente, programações bem espirituais, momentos sociais, tudo isso é importantíssimo para fortalecer uma igreja, torná-la mais amorosa, conhecedora das doutrinas bíblicas e apta para conduzir, através de todas as doutrinas, as pessoas até Jesus Cristo. Que essas características pertençam à sua igreja, mas que antes essas características façam parte da sua vida pessoal. Obrigado por sua companhia. Até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra característica fundamental da carta de Paulo aos Romanos e que serve para essa nossa análise contextual da carta antes de entrarmos em outras lições que Paulo tem a nos ensinar é a base bíblica da carta de Paulo aos Romanos. Se você ler Romanos, você vai perceber uma coisa, que Paulo baseou a doutrina da justificação pela fé, da salvação por meio de Cristo, tudo o que ele ensina, todas as doutrinas, até das quais eu mencionei ao longo da semana, todas têm como base o Antigo Testamento.
E não podia ser diferente, porque a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, ensina somente um plano de salvação, não ensina 2 planos de salvação. E você vai perceber na carta de Paulo aos Romanos várias citações dos escritos do Antigo Testamento, ensinando-nos o quê? Que se quisermos entender a doutrina da justificação pela fé em Cristo ou qualquer outra doutrina, precisamos, assim como Paulo, fazer uso dos escritos do Antigo Testamento. Uma igreja que diz que o Antigo Testamento foi abolido, ela está deixando as pessoas na escuridão espiritual. Não tem como você entender devidamente o pensamento de Paulo, entender o Evangelho sem o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento profetizou acerca do Evangelho. E em Romanos 1, verso 2, Paulo disse o seguinte, versos 1 e 2, Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Claramente, Paulo discorre, argumenta sobre Jesus e o plano de salvação com base naquilo que as Escrituras Sagradas haviam já revelado, por meio dos profetas do Antigo Testamento. Então é fundamental que para você entender a carta de Paulo aos Romanos e a justificação pela fé, o plano de salvação, a doutrina do juízo, tudo ensinado na carta de Paulo aos Romanos, é fundamental que você tenha em mente que a base teológica de Paulo era o Antigo Testamento, os escritos de Moisés e os demais profetas. Afinal, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Foi por isso que Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Utilize-se, amigo ouvinte, de todas as Escrituras para você entender o plano de salvação, as doutrinas bíblicas para você entender a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Apenas desta forma você terá um conhecimento mais amplo e completo acerca das verdades divinas. Um abraço carinhoso, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.